Hoje falaremos sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo na Bíblia. Bom, vamos nos aprofundar um pouco num tema que, olha, é bem complexo e, para ser sincero, muitas vezes mal compreendido. A grande questão, aquela que intriga e até assusta muita gente é essa. Será que existe um ponto do qual não dá mais para voltar? Um pecado que o próprio Deus simplesmente não perdoa? Então, para a gente entender isso de verdade, não tem outro jeito. A gente tem que ir direto na fonte, lá no momento exato em que Jesus tocou nesse assunto. E olha só o cenário. Não se trata de um errinho qualquer, de uma falha de fé, nada disso. O que está acontecendo aqui é uma confrontação, sabe? Bem direta. Jesus faz um milagre que, assim, não tinha como negar. Ele cura um homem que era cego e mudo. E a reação dos líderes religiosos não é de espanto, de admiração, não, é de acusação pura e simples. E aqui, gente, o que é realmente impressionante é o peso, a força do que Jesus fala. Ele basicamente desenha uma linha na areia. Ele separa esse ato específico e o coloca numa caixinha totalmente à parte de qualquer outro pecado. É uma declaração, assim, absoluta, algo que nunca tinha sido dito antes. Então, vamos lá. O ponto-chave é exatamente este. Isso aqui não é sobre um deslize sem querer, sabe? Uma palavra que escapa no meio de uma briga. Não. É uma posição, uma decisão pensada que vem do coração. É olhar para uma coisa claramente boa, uma obra de Deus, e sabendo disso, com pleno conhecimento, virar e falar, isso aí é coisa do diabo. Certo, agora vamos em frente e ver como essa ideia se desenrola na prática, olhando para alguns exemplos bem específicos que a gente encontra na Bíblia. E olha que interessante, porque isso mostra um padrão, né? Não é um caso isolado. A gente tem os fariseus que, poxa, viram um milagre acontecer na frente deles. E depois, mais para frente, lá em Atos, os líderes sendo acusados por Estevão de uma resistência que já era histórica, quase uma tradição de se opor à voz de Deus. É algo contínuo, persistente. E a coisa vai além. O conceito aqui não fica só nas palavras, nas acusações. Ele se expande para atitudes, para ações que mostram um desprezo profundo pela verdade e pela presença do Espírito. Esses casos todos eles apontam para a mesma direção, um tema consistente. Pega o caso de Ananias e Safira. Eles não mentiram apenas para pessoas, a mentira foi direta ao Espírito Santo. E os alertas que a gente vê no livro de Hebreus? Falam de gente que conheceu a verdade, que sabe, experimentou a graça de Deus de perto e mesmo assim fez a escolha de virar as costas, e de um jeito definitivo. Ok, tudo isso nos leva de volta àquela pergunta principal, né? Mas por quê? Por que justamente esse ato é imperdoável? Onde é que está a raiz desse problema todo? E a resposta, olha, não é que existe um limite para o perdão de Deus. De jeito nenhum. A capacidade dele de perdoar é infinita. O problema todo está na escolha da pessoa. Imagina assim, é como se alguém estivesse se afogando e na hora que o salva-vidas estende a mão, a pessoa desse um tapa recusando ajuda. Ela está rejeitando o próprio agente que a levaria ao perdão, que é o Espírito Santo, aquele que mostra o erro e aponta o caminho do arrependimento. O que a gente vê aqui é algo fundamental. Não se trata de um tropeço, de uma queda no caminho. É um destino. É o ponto final de uma longa jornada de endurecimento espiritual. Tudo começa com uma rebelião, aí passa para uma resistência constante, depois a pessoa começa a abafar a voz de Deus no coração, até que, no fim, chega numa cegueira total. Um ponto em que já não dá mais para saber o que é certo e o que é errado. Ok, então para a gente fechar e deixar tudo bem claro, vamos resumir o que isso tudo significa, traçando uma linha bem definida. E essa comparação aqui, ela é super importante. Por quê? Porque ela toca naquele medo que muita gente tem de será que eu cometi esse pecado sem querer? As fontes são muito claras. Não. Não é sobre uma dúvida que passou pela cabeça, um pensamento ruim ou um pecado que se comete por não saber. É uma rejeição final, consciente. A pessoa sabe exatamente o que está fazendo ao rejeitar a verdade. No fim das contas, a grande lição é esta. O pecado imperdoável não é sobre uma falha, um erro momentâneo. É sobre um estado final, uma decisão firme de rejeitar a graça de Deus. Pensa numa porta que a própria pessoa tranca, só que por dentro. E ao fazer isso, ela joga fora a única chave que poderia abrir. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixa o like e se quiser clique no card que está aparecendo para ver outros vídeos.